bom dia, amigos que nos acompanham nesse momento. Começando aqui mais um programa Ebenezer Online, um programa da Igreja Ebenezer Fortaleza, uma família para pertencer. Transmissão ao vivo pela Rádio Web Interativa Neto, e também Rádio Cairós, conectado conosco aqui, diretamente da cidade de Maranguá, que é no metropolitano de Fortaleza, levando a palavra de Cristo ao seu lar. E o programa de hoje nós temos como tema: sem Deus tudo é ilusão. Eclesiastes capítulo 1:14. Debatedores, pastor Patrocínio, irmão Paulo César e o irmão Everardo, que vai estar trazendo a palavra no dia de hoje para você que está nos acompanhando. Vamos aqui iniciar com as nossas orações. Em seguida, nós vamos dar seguimento aqui no Ebenezer Online, trazendo a palavra de Deus. Sem Deus, tudo é. Bom dia a todos. Oremos, né? Quero convidar você nesse momento a participar conosco desse momento de oração. Pai, nós queremos te bendizer, te agradecer pelo pão de cada dia, pelo ar que respiramos, pelo alimento, pela família que o Senhor tem nos abençoado. Te agradecer, Deus, pelo trabalho que o Senhor tem nos abençoado. Te agradecer, Deus, por todos os benefícios, Deus, que o Senhor tem nos dado. E queremos, Deus, te engrandecer o nome nesta manhã. E queremos te pedir, Senhor, abençoa cada ouvinte nesta manhã. Que o teu Espírito Santo traga paz, acalme as tempestades. Que o Senhor traga abundância nesse momento à vida de cada ouvinte nesta manhã. Que cada ouvinte seja, neste momento, contemplado, abençoado com a palavra que vai ser, Senhor, neste momento transmitida através desta rádio. Que o Senhor Deus abençoe cada lar, cada família, cada ouvinte, em nome de Jesus. É o que nós te oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Dando início ao programa de hoje, vamos estar trazendo a palavra. Será o tema desse programa este sábado, dia 16 março de 2024, com o tema Sem Deus tudo é ilusão. Vai estar ministrando a palavra de hoje é o Everaldo. E aí, irmão Everaldo, bem-vindo mais uma vez, que Deus abençoe na sua missão de hoje. Amém. Bom dia, irmão Herto, Pai do Senhor. Bom dia, meus caros ouvintes e amigos da Ebenezer Online. Vamos hoje trazer a palavra de Deus, né, com o tema Sem Deus tudo é ilusão. O nosso texto básico é lá em Eclesiastes, primeiro, né? Capítulo do versículo 1 ao 14. Vamos fazer uma leitura? Pode ficar à vontade, sei que tudo bem. Conectado. Vamos lá, né? Palavra do pregador, filho de Davi, rei em Jerusalém. Vaidades de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Que vantagem tem um homem de todo o seu trabalho que faz debaixo do sol? Uma geração vai e a outra geração vem, mas a terra para sempre permanece. Nasce o sol e o sol se põe, e apressa-se em voltar ao lugar de onde nasceu. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Continuamente vai girando o vento e volta fazendo os seus circuitos. Todos os ribeiros vão para o mar e, contudo, o mar não se enche. Ao lugar de onde os ribeiros vieram, para ali voltam eles, para correr de novo. Todas as coisas são trabalhosas, mais do que o homem o pode exprimir. Os olhos não fartam de ver, nem os ouvidos se enchem de ouvir. O que foi, isso é o que há de ser, e o que se faz, isso se fará, de modo que nada há de novo debaixo do sol. Há alguma coisa que se possa dizer, vê, isto é novo, já foi nos séculos passados, que foram antes de nós. Já não há lembrança das coisas que precederam, e das coisas que hão de ser, também delas não haverá lembranças entre os que hão de vir depois. Eu,
o pregador, fui rei sobre Israel em Jerusalém. E apliquei o meu coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Esta enfadonha ocupação de Deus aos filhos dos homens, para nela os exercitar. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e vi que tudo era vaidade e aflição de espírito. Então, meus irmãos, como foi dito, né, aqui no texto, aqui o tema inicial da Bíblia diz que tudo é vaidade. Né? Então, eu achei interessante a leitura do texto em casa, na semana, e percebi que, de fato, sem Deus, tudo é ilusão. Tudo é ilusão. Né? A palavra vaidade, no hebraico, ela se chama rebel, que significa, Paulo, sopro, vento. Tudo aquilo que não tem substância, ou seja, tudo que parece bonito, que parece elegante, né, é atraente aos olhos e muitas vezes ao coração. A gente, por ser humano, vamos dizer assim, a gente é instruído muitas vezes em casa ou até mesmo nas escolas e devemos sempre buscar o melhor para nós. Ah, porque eu preciso ter isso, porque eu tenho que ter aquilo, porque eu preciso ter aquilo. E no fundo é tudo para enaltecer o nosso ego. Né? Ah, eu consegui. Ah, eu estudei. Ah, eu tenho uma profissão. Ah, eu tenho um carro. Ah, eu tenho uma casa. Quando o texto fala aqui, debaixo do sol, ele se refere à terra. Certo? Tudo que está abaixo dos céus. Né? E Salomão, ele fala, no final desse capítulo, que a vida sem Deus é uma futilidade. Certo? E quando ele fala que é uma futilidade, eu peguei digamos assim, uma analogia, que a vida sem Deus é como se fosse uma bolha de sabão. Já brincou de bolha de sabão? Né? A gente sopra aquela bolinha, ela é colorida. Criança ama ver, né? Brincar. Brinca, é bonita, encanta os olhos, mas tocou na bolinha, ela some. Ou seja, ela apresenta uma beleza fantástica. Cores que encantam, bonita, lembra muito o arco-íris, né? Mas não tem substância. Não tem substância. Não tem conteúdo. Não tem relevância. Então, assim, é a vaidade. Né? E então eu vi que o livro de Eclesiastes, ele é um livro bem complicado. Eu vendo que alguns teólogos dizem que realmente é um livro bem complicado. Mas ele definiu da seguinte forma. Falou até assim, que Provérbios era como a igreja é. Perdão, a igreja deveria ser. E Eclesiastes é como é. Rebelde, pouso, né? Aguerrido para as coisas debaixo do céu. Não é isso? E também, ao mesmo tempo que ele é um livro complicado, ele é um livro poético. Ele é considerado entre os livros da Bíblia como um livro poético. Né? E ele foi escrito por um sábio, em Salomão. Alguns teólogos dizem que não. Né? Mas aqui no começo, ele diz assim, ó, palavra do pregador, filho de Davi, rei em Jerusalém. Davi só teve um filho e foi rei. Foi Salomão. Então, aqui ele mesmo não se auto-apresenta, eu sou Salomão, mas com esse dizezinho de ver que foi ele que é autor desse livro. Né? Então, foi um homem muito sábio, né? Buscando entender o sentido da vida. E assim como nós, ele também passou por diversas experiências. E aqui em Eclesiastes, ele conta diversos relatos de sua vida. Hoje,
nós vamos falar sobre a ilusão da vida. E ele já começa com uma notícia muito ruim para nós, Paulo. Que nada tem sentido sem Deus. Para alguns, isso é uma afronta. Né? Para outros, não. Aceita. Não, realmente. O que é a minha vida sem Deus? O que sou eu sem Deus? O que é que tem de valor tão específico, tão grandioso, que venha suprir a minha ânsia, a minha resposta pela vida sem Deus? Só em ter o prazer dele permitir eu de manhã abrir meus olhos e ele me dá mais uma oportunidade de engrandecer, glorificar. O que seria a minha vida sem Deus? Né? Então, a conclusão de que ele chegou foi essa. Mas, infelizmente, hoje é uma realidade de muitos que estão por aqui. Né? Muitos já se chegou a esse ponto de dizer que a minha vida é um problema, não tem solução, tudo que eu faço dá errado, tudo que eu quero não dá certo. E começa nesse processo de vamos dizer assim, sabotação, começa a vir as tristezas, as aflições, as depressões, né? E começa a se criar uma pergunta bem integrante, vamos dizer assim, na mente das pessoas, que é: qual é o seu objetivo de vida? Né? E muitos botam para isso que é terminar os estudos, né? Ter um bom emprego, comprar um carro, uma casa, viajar, casar, ter filhos e finalmente se aposentar. E Deus entra onde nisso? Nós, né, vamos dizer assim, eu falo por mim, meu objetivo aqui é passageiro. Meu intuito aqui não é conseguir as coisas terrenas. Se eu conseguir um bom emprego, se eu conseguir uma boa casa, um bom casamento, me aposentar, a minha visão não é aqui, embaixo do sol. Minha visão é acima do sol. Isso? O que eu busco e eu tenho para a minha vida é isso. Eu penso no intuito do que está acima do sol. Né? E com essas perguntas, que quer queira que não, é uma sequência. Se eu tiver um bom estudo, eu vou ter um bom emprego. Se eu tiver um bom emprego, eu vou ter que comprar uma casa e um carro bom. Vou poder viajar. Vou poder casar, ter filhos e um dia me apresentar com uma renda bacana. Ok. Muitas vezes, na maioria das vezes, as pessoas que têm um bom estudo, um bom carro, uma boa casa, um bom casamento, encontram ainda um X das questões. Não encontrou, digamos assim, a felicidade perfeita. Não encontrou um sentido para a vida perfeito. Não vai encontrar. Quem sabe que não vai encontrar. Não é? E na maioria das vezes, diante de tanto esforço, tanta luta, vem as falhas, as frustrações, porque criamos, né, diversas expectativas. É ser humano. Normal isso. Não é errado. E não estou também aqui dizendo que é errado você querer ter um bom emprego, uma boa casa. Não, não é isso. O que eu quero dizer aqui é que, em vez de colocar e depositar a sua felicidade e o seu intuito de felicidade nessas coisas, tem algo maior que isso. Tem algo maior que isso. Então, eu, vamos dizer assim, dividi, né, esses 14 versículos em 4 partes, né? A primeira parte é que ela fala sobre a busca da felicidade. Do versículo 1 ao 3, né, quando o autor diz que tudo é vaidade, ele não está desvalorizando o valor da vida, o sentido da vida. Pelo contrário, apenas está nos alertando para as nossas prioridades, para de fato analisarmos a importância das nossas escolhas. E essa palavra vaidade, como eu falei lá no começo, a palavra rebel do hebraico significa sopro, né? Vento, vapor, aquilo que não tem substância. E parece elegante, parece bonito, parece atraente. E quando você sopra, uma bolha de sabão, como eu falei também, só tem colorido, né? Você trabalha, cansa, sofre. No final,
não leva. Tudo fica aqui. Tudo fica aqui. Não é isso? Então, ele mostra, né, que tudo isso é vaidade. Tudo isso é vaidade. Salomão, ele também dizia que a nossa rotina, ela é pesada e é muito maluca. Isso que está dizendo sou eu, tá? Ele não fala pesada e maluca. Eu que estou dizendo, pesada e maluca. Para que de fato se consiga conquistar algo de tanto trabalho e para no final não levar nada. A gente se preocupa muitas vezes em juntar tesouros na terra. Que vai, quem usufrui é quem fica. Depois, como é que está a tua reserva? Isso? Em quem eu depositei a minha confiança? Em quem eu depositei realmente a minha felicidade? Em quem eu depositei os meus esforços? Depois. É isso? Lá em Salmo 34, versículo 8, diz assim: provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Meu caro ouvinte, eu tenho uma notícia boa, para se dizer assim, né, sobre essa busca da felicidade. Nós temos alguém, um Deus, né, Paulo? Ele supre isso. Que quem se refugia nele está sempre feliz. E é uma felicidade sem fim. Independe da situação que nós vivemos, nós sabemos que temos um Deus que é pela gente, que está com a gente. Que independe da situação, estou com pouco dinheiro, estou sem trabalhar, alguém me ofendeu, eu fui frustrado com as minhas expectativas e sonhos, mas Deus está ali, solar, animar, dizer: estou contigo. A nossa felicidade hoje não é em ter um carro bom, uma casa boa, um casamento bom, filhos educados, tementes a Deus. Não. A nossa alegria hoje é que sabemos que temos um Deus que vive. Um Deus que ao terceiro dia ele ressuscitou. Nossa alegria é essa. Sabemos que um dia iremos morar com ele. E temos um lar e algo que nos espera acima do sol. E o que nos conforta não é o que nós temos abaixo do sol. O que nos espera acima do sol. Então essa é a nossa felicidade. Outro ponto em que ele fala também é sobre a natureza e a existência humana. Né? Do 4 ao 7. Ele diz aqui, ele mostra que a natureza segue a sua rotina. Ou seja, o sol nasce e se põe todos os dias. A lua da mesma forma. Os rios, os ventos, todos eles têm seu papel todos os dias em nossa vida. O que eu quero dizer com isso? Que independente da situação, independente da ação do homem todos os dias, isso se repete. Ou seja, tudo é passageiro. O autor está nos mostrando que a vida é passageira, que a dificuldade humana para encontrar um sentido para a vida neste mundo que está em constante mudança. Quando o autor falou aqui que ele relata esse fato para nós embaixo do sol, na terra. Ele fala que o sol nasce e se põe, que o vento vem do sul, faz a curva ao norte e volta para o sul, e os rios desembocam no mar, e o mar nunca se enche e torna-se voltar para os rios. Porque a natureza, nos olhos terrestres, é isso. É uma rotina. É um círculo. Quando a gente olha para esse texto e tira Deus, ou melhor, tira a glória de Deus da natureza, são apenas um ciclo. Mas quando colocamos Deus e glorificamos o que ele faz, ele manda a chuva e ele cessa a chuva. Ele manda o vento e diz: para, é até aqui. Ele manda o rio, manda para o mar e diz: é até aqui. Quando a gente vê
essa ação da natureza com os olhos, vamos dizer assim, espirituais, nós vemos que Deus interfere na natureza. E não é esse ciclo, e não é essa mesmice. Deus diz, eu mando e ordeno até aqui. Água, tu vem até aqui. Deus abriu o mar vermelho. Isso? Deus abriu. É um poder que diz assim, olha, eu mando e obedece. Vento é até aqui. Água é até aqui. Chuva é até aqui. Então, quando a gente começa a ver a natureza com um olhar espiritual, a gente vê que não é esse ciclo, não é essa rotina, não é essa mesmice de sempre. O Deus que dá essa felicidade é o Deus que interfere na natureza e tem um controle sobre ela. Tudo acontece segundo a vontade. Ele disse que não cai uma folha da árvore se ele não permitir. E por que a gente vai continuar olhando para ela com um olhar abaixo do sol? Se tem um Deus que criou ela, que fez ela. Porque a gente precisa buscar esse sentido para a vida, olhando para as coisas que Deus faz, com um olhar abaixo do sol. É um Deus que controla tudo isso. Se ele tem poder para controlar tudo isso, tem poder para controlar. Ele tem poder para dar sentido à minha vida. Porque se ele consegue impor limite a um mar, a onda chegar até aqui, para um vento destruir isso aqui e pronto. Para a chuva chegar, cair em um pedaço de terra e o outro não cair. Porque tamanho poder não tem poder para dar sentido à minha vida. Por que eu não consigo olhar isso com um olhar espiritual e dizer assim, Deus faz tanto pela natureza, por que não faz por mim? Por que a gente limita a Deus sobre a vida da gente? Então a gente precisa ver isso com um olhar diferenciado. A terceira parte também é que ele fala sobre a natureza passageira. É do versículo 8 ao 11. Ele diz assim, ainda pegando, né, essa linha de pensamento do item anterior, sobre a natureza é passageira, que tudo na vida é passageiro, que nossa vida ela é passageira. Temos o costume de trabalhar muito para conquistar vários sonhos e desejos. Sempre ter uma reserva em dinheiro, uma casa boa, um carro bom. Isso é errado? De forma nenhuma. Não estou dizendo que isso é errado, mas o que digo é que muitas das vezes juntou tudo isso, conquistou tudo ou quase tudo, e o que um dia sonhamos e no final ainda nos falta algo. Ainda existe um vazio. Aí surge a pergunta, valeu mesmo a pena? Muitas vezes a gente começa a vasculhar as redes sociais, aí vê, não, porque fulano tentou suicídio. Mas por quê? Tanto dinheiro, tão rico, acesso a tanta coisa, né? Ele tem, de fato, acesso a muita coisa. Muita gente ao seu redor. Não tem o essencial. Não tem Cristo em sua vida. Ele preferiu juntar tesouro na terra e não nos céus. Ele conseguiu saciar a ânsia da sua matéria, espírito. Ele não encontrou sentido para a vida. Não encontrou. Eu tenho dinheiro, posso comprar o carro que eu quiser, ter a casa que eu quiser, viajar para onde eu quiser. É aquele negócio que, não sei se a frase é essa mesmo, né? Existem pessoas solitárias em meio da multidão. Posso estar aqui no meio de muita gente, sorrindo, feliz, mas o meu interior chorando, gritando, socorro. Então, nossa vida é um sopro. Minha avó dizia que era igual um pavio de vela. A gente vai lá com a mão, né?
Quando a gente começa a olhar para esse sentido, que a minha vida tem um começo e um fim, dizer assim, não, o que é, para onde eu quero estar depois do fim? Qual o caminho que eu quero seguir depois do fim? Por que a gente não se prepara para este depois do fim? E a gente esquece que a vida viu de velho. Tocou, apagou. Às vezes, talvez, se der tempo, um sopro da vida, se pedir perdão, ter um destino depois do fim melhor. Que não tiver. Passou a vida juntando tesouros na terra. Levou alguma coisa? Não vai levar um centavo no bolso e dizer assim, não, vamos levar para comprar um bombom do outro. Nada. Até a roupa que bota em você, a terra come. Nada da terra. E a gente trabalha e vive juntando com esse intuito. É aquela frase, eu vou dar para o meu filho o que eu não tive. Isso é a pior mentira que eu escuto na face da terra. Não, porque eu não tive isso, eu vou dar ao meu filho, então eu tenho que trabalhar. A gente cansa de ver aí os pais saem de manhã, chegam em casa à noite, passam o dia no mundo trabalhando para dar escola, educação. O essencial não se dá. Mostrar que existe um motivo após o sol. E o último ponto fala sobre a busca pela sabedoria e conhecimento. Já aqui o autor afirma que, diante da sua experiência, do seu conhecimento conquistado ao longo da vida, ele ainda notava que faltava algo. Que todo esse conhecimento não fazia se satisfazer e encontrar um sentido para a vida. Quantas pessoas hoje determinam que para a sua vida tenha um fato, um sentido, para que ele de fato seja completa, ele precisa ter uma boa faculdade, um bom emprego. E ainda assim, quando isso também é conquistado, ainda assim temos o vazio, o sentido da vida não foi encontrado. Tem muita gente que se gaba, né? Eu sou PhD, eu sou doutor em não sei o que, doutor em não sei de que. De fato, conhecimento terrestre, terrenos ele tem. Mas a maioria das vezes, essas pessoas têm um vazio espiritual muito grande. E tudo se resume à vaidade. Eu tenho, posso, eu sou. Nós não temos nada. Nós não podemos nada. E nós não somos nada sem Deus em nossas vidas. Amém. Tudo ele faz, tudo ele pode. Somos apenas instrumento em suas mãos. Então, o homem, falo o homem, o ser humano, né? O homem que se diz, eu posso, eu faço e eu tenho, ele infelizmente não encontrou ainda Deus verdadeiro. Ele deposita a sua realização, se dizer assim, no conhecimento, no trabalho, na felicidade de um amigo ou de uma esposa, em um relacionamento. Então ele, no fundo, não tem um sentido, não tem uma resolução espiritual, vamos dizer assim. Não, eu tenho um Deus que é por mim. Lá em Provérbios 2:6 diz assim: pois o Senhor é quem dá sabedoria, de sua boca procede um conhecimento, discernimento. Se tem alguma pessoa ouvindo a gente hoje e está nesse complexo de não conquistei muita coisa na vida, mas falta alguma coisa e não sabe o que é, te digo que tem um Deus que ele supre tudo isso que está em falta em ti, seja ele uma felicidade, seja ele uma frustração de um casamento destruído, um namoro destruído, uma demissão de um emprego muito bom que você tinha. Deus toma de tudo. Glória a Deus. Ele tem o controle da sua vida, palma da sua mão. E ele tem um propósito
para a sua vida aqui na terra. Então troque as suas expectativas, a sua visão de tudo que tem embaixo do sol, aqui na terra, comece a olhar para Cristo. Deus supre tudo isso que está em falta em você. Eu digo que se nós tirarmos, como eu falei, né, no começo, Deus da criação, porque se você perceber, ele não usou o nome de Deus em nenhum momento nesse capítulo. Não que ele não reconheça a Deus como criador de tudo isso, mas o que ele fez é uma leitura da vida embaixo do sol. É uma visão humanista. E se você tirar Deus da sua criação, a criação não reflete a sua glória. É apenas um vento. É apenas um sol. É apenas uma lua. Mas quando você olha aqui diz sol, Deus criou para iluminar o dia, para aquecer a terra. O Deus que conhece cada estrela pelo nome. O Deus que sabe quantos grãos de areia existem no mar. O Deus que sabe quantas gotas de água existem no oceano. Você acha que o Deus que tem todo esse poder, que tem o universo na palma da sua mão, não tem o poder de suprir as tuas necessidades? Não tem o poder de dar um sentido real para a tua vida? Por que limitamos tanto Deus a tão pequeno? Se ele é tão grande, ele é tão bondoso. Nós temos esse defeito, né? De limitar, vamos dizer assim. E é como eu disse, ele manda a chuva, mas também ele diz, cessa a chuva. Ou até aqui, para. Salomão, quando descreve debaixo do sol, ele, como falei, ele está se referindo à terra. Deus é ainda aquele Deus que responde à oração. É o que interfere na mesmice, como eu falei no começo. Ele que muda o sentido da vida, da natureza. Independente da situação, da decepção que nós tivemos, que nós temos, esse Deus que muda o tempo faz uma roupagem nova, transforma as vidas. E tira Deus a história, e se você tirar Deus da vida, o que sobra é isso mesmo, é canseira, e é vazio, e é frustração, é esquecimento, é falta de lembrança. E se você tirar Deus da natureza, é uma rotina, a rotina do sol, a rotina do vento, a rotina dos rios, dos homens, das nações, gerações, e por aí vai. Lembre-se que Deus está sobre todas as coisas. Nada abaixo do sol sobrevive e existe sem a permissão de Deus. Você, meu ouvinte, meu amigo, você é especial para Deus. Como eu falei, Deus tem um propósito na sua vida. Seja qual for a sua situação hoje, neste momento, olhe para o céu e saiba que Ele está olhando para você. Quando muitos não sabem o seu nome, Ele te conhece pelo nome. Quantas pessoas existem no mundo e Ele conhece um a um pelo nome? Ele sabe o que tu vai pensar antes mesmo de você pensar. Então, se está num momento de tristeza, sem sentido para a sua vida, pensando que é o fim, não é o fim. Olhe para os céus e lembre-se que existe um Deus que tudo pode. Um Deus que te ama. Como foi dito, Ele tem um propósito na sua vida. Ele cuida de você nos mínimos detalhes. Cada ação da sua vida, seja ela boa ou ruim, é permissão de Deus. Tudo está no controle dele. E existe um sentido para a sua vida. Chama Jesus de Nazaré. O Deus Altíssimo. Então, a mensagem que eu
eu tive para hoje é isso. Espero que meus irmãos tenham entendido e que tenha levado algum sentido para vocês. Que Deus abençoe a vida de vocês. Amém. Você está acompanhando o programa Ebenezer Online, o programa Ebenezer Fortaleza, uma família para você. Programa de participação, patrocínio. Com Paulo César trazendo o tema Sem Deus, a ilusão. Eclesiastes, capítulo 1:14. A Rádio Web Interativa Metro, Rádio Kairos, também pela Rádio Associação Baixada Palmácia, Facebook e também pelo a cidadania. Vamos agora entrar no nosso debate, nas nossas perguntas para participantes desta manhã Ebenezer Online. A primeira pergunta: quem é o respondedor, aquele que vai aqui trazer mais explicações sobre as indagações dentro do tema que foi levado até você. A primeira pergunta é a seguinte: por que o autor afirma que é inútil o trabalho do ser humano debaixo do sol? Amém, amém. Bom dia a todos, né? Uma alegria, um prazer mais uma vez estarmos aqui. E ainda mais pela companhia do irmão Everaldo aqui, a primeira vez participando do nosso programa, trazendo a palavra, né? Isso muito nos alegra, né? E como ele bem falou aqui na sua palavra, o irmão Everaldo trazendo aqui para nós, né? O termo que a gente tem que frisar aí é debaixo do sol. Ele foi muito feliz na sua palavra, na sua apresentação, porque é onde você está pondo os seus olhos. Você está pondo os olhos só aqui na terra, ou seja, debaixo do sol. Debaixo do sol é aqui na terra. Uhum. Se você estiver olhando, né, você que está nos ouvindo, nos assistindo, estiver preocupado ou preocupada apenas com as coisas aqui da vida, apenas com o seu dia a dia mundano, só com a carne, se você não tem consciência ainda, não tomou consciência ainda, não criou a convicção de que nós temos um mundo espiritual, nós temos uma pátria espiritual, e é para lá que nós vamos quando nós estamos com Jesus, quando nós servimos a esse Deus grandioso. Ele criou tudo, fez todas as coisas. Tudo que você possa imaginar, que você possa pensar, foi ele que criou. Everaldo colocou muitíssimo bem, né? Ele tem um universo na palma da mão. Diz pro vento, ó, é até aqui, pro mar é até aqui, tá com todas as coisas, a natureza, né? Jesus fez muitos milagres, inclusive aquele quando estava dormindo lá na popa no barco com os discípulos, que os discípulos lá, vamos morrer afogados, não se importa não, que a gente vai morrer, o barco tá afundando. Ele se levanta e diz, ó, calma-te mar, para vento, e parou, porque ele é Deus. Você acha que esse Deus, ele não se preocupa com você? Ele não quer cuidar de você? Ou você acha que a vida se resume a esse mundinho aqui? Como foi bem dito aqui pelo irmão Everaldo, você pode juntar a maior riqueza do mundo, você pode ter o melhor emprego do mundo, casa, carro, o que você pode imaginar aí que você queira ter? Debaixo desse sol. Você pode ter tudo, ou você pode até não ter nada. Tanto faz aquele que é morador de rua que não tem nada, quanto o homem mais rico do mundo, né, digamos, Mark Zuckerberg, Elon Musk, quando morrer, porque vai morrer. Essa é uma regra, uma lei que vale para todo mundo. O rico, o homem mais rico, o homem mais poderoso vai morrer. O pobre lá também, que não tem nenhuma casinha onde morar, onde deitar, né, o seu corpo, vai morrer também. E quando morrer, leva o quê? Assim como o pobre não vai levar o seu carrinho de morador de rua, o rico também não vai levar nenhuma riqueza, né? Tem até uma história que se conta do Alexandre o Grande. Quando ele morreu, né, ele colocava assim a mão para fora, e nessa mão dele o pessoal ia jogando as moedas, né? Eu não sei se isso é verdade, é uma lenda que se conta, mas a gente utiliza aqui para simbolizar essa questão de você estar olhando muito para essa vida, né? O fato dele estar com a mão para fora era se despedindo das pessoas que ninguém mais vê. E o fato de estar deixando as riquezas, as moedas caindo, é porque não ia levar nada do poder que ele tinha aqui, né? Então, como é que você vai encontrar sentido para essa vida? Você só encontra sentido, o vazio que o homem tem na sua alma, no seu espírito, no seu coração, ele só é curado, só é suprido. Ele só encontra o preenchimento verdadeiro se for em Deus, se for em Jesus Cristo. Então o sentido aqui
é você não ficar trabalhando apenas pensando nessa vida. Que você tenha, todos nós temos os cuidados dessa vida, temos. Temos que trabalhar, temos que comer, temos que pensar em ter um meio de transporte, temos que pensar em construir família, temos. Agora, o fundamento de tudo isso, qual é? O fundamento abaixo de tudo isso tem que ser Jesus, tem que ser Deus. Porque senão você vai criar uma depressão. Né? Muitas pessoas, hoje é a doença do século, a depressão. Se você não souber trabalhar a sua espiritualidade, o seu relacionamento com Deus, porque Deus é Deus de relacionamento, você vai se dar mal, primeiramente aqui nesse mundo e depois no mundo espiritual. Porque aquele que não tem Cristo Jesus, ele perde a vida aqui e pode perder a vida espiritual se não tiver ele como Senhor e Salvador da sua vida. Essa seria a resposta. Amém. Dando continuidade às perguntas em relação ao tema de hoje, para a segunda indagação. O que o autor quer dizer quando menciona gerações vêm, gerações vão, mas a terra permanece para sempre? Everardo com a palavra. Isso. E quando ele diz assim, né? Gerações vêm, gerações vão. Se resume a simples. Tudo passa. Tudo vai passar. Eu ontem não, acho que quarta-feira, eu venho mexendo no fone e eu vi uma frase daquele Pablo Marçal, bem interessante, que ele falou assim, que os ricos, eles não querem mais dinheiro. Eles querem dinheiro para viver mais e usufruir daquele dinheiro. Eles querem o quê? Saúde. Querem se cuidar. Isso. Então, o que eu trazendo para cá, né? Vamos dizer assim, a gente, todo pai tem um desejo de ver ter um filho, ele estudar, crescer e ter uma boa profissão, para usar aquela, vamos dizer assim, aquela analogia. Quando eu morrer, meu filho vai estar bem amparado. Né? Quando eu morrer, ele vai ter onde morar, vai ter o que viver, vamos dizer assim, como se suprir. Mas por que a gente não se preocupa também em mostrar para ele que a vida tem um sentido além disso? Que a vida tem um sentido também além disso, que não é apenas ficar, guardar e viver, como falou o Paulo de novo, né? Na terra. Certo? Então, as gerações vêm e passam, mas continua-se com esse olhar terrestre, com esse olhar da terra. Por que tem que ser assim? Certo? Por que não se mudar isso? Então, o que se precisa se ver aqui, que precisamos, de fato, mudar esse olhar da visão, para que essa rotina que não se perpetue, vamos dizer assim. Veio meus avós, veio meus pais, chegou até a minha geração, continua do mesmo jeito. Conquistar. E depois do fim, Paulo, como vai ser? Então, o que ele diz aqui é que geração vem e passa, e diz o quê? E a terra permanece para sempre. A terra não muda, meu amigo. A terra não muda. Todo dia um sol nasce, um sol se põe. Todo dia um rio nasce e um rio desemboca no mar. Todo dia um vento dá aqui e um vento dá ali. Quem controla isso? Deus. Então precisamos entender que nossa vida não é aqui na terra. Como disse o Paulo, existe uma pátria espiritual. Precisamos entender que tudo na vida passa, inclusive a vida. Todo mundo, como a minha avó sempre dizia, nós temos duas coisas que não temos opção de escolha: a hora de nascer e a hora de morrer. Nesse intervalo, temos total autonomia sobre a vida. Fazemos tudo o que bem entendemos. E muitas vezes, na sua grande maioria, esquecemos de olhar
acima do sol. Então, para finalizar aqui a pergunta, nada mais é do que gerações surgem, gerações se findam e continuam sempre olhando e esquecendo o mundo espiritual, esquecendo de buscar de verdade a verdadeira e razão, sentido para a vida que é Jesus. Se buscam e se empenham em gastar energias e esforços em juntar tesouro no céu, na terra. Seria essa. Só complementando, né, Veraldo? Você tem outra parábola de Jesus que ele fala lá do rico opulento, onde ele era dono de muitas vinhas, ele juntou lá e viu que deu uma produção enorme. O que ele decidiu? Eu vou pegar aqui, vou juntar toda essa produção, vou fazer novos celeiros, vou juntar tudo, guardar e depois vou dizer para mim: come, bebe e regala-te. Jesus disse o que para ele? Louco, hoje à noite vão pedir tua alma. E aí, o que tu tem? Vai ser para quem? Bem curtinho e simples, né? Foi curso direto. Palavras, né? É isso, vamos dar continuidade às ações de depois você o programa Ebenezer Online, o programa da igreja. E o tema abordado sábado, chuvosa, sem Deus tudo é ilusão. Você tem dúvida, só olhar para o verso, ver o que está aí, a vista, o ar que você tem, e você aí passa a entender que existe uma força suprema que nos rege, que nos conduz. O tema de hoje, sem Deus, é uma ilusão, não tenha dúvida. Vamos agora para a terceira indagação. Não há nada novo debaixo do sol. Como explicar esta acusação? Ou esta afirmação? Bom dia a todos, né? Vamos dar continuidade aqui. É uma afirmação bem interessante, né? Diz um ditado aí que nada se cria, tudo se copia, né? Um ditado que diz isso, né? Desse jeito. E a gente vê que realmente existe uma tendência, né, na moda, né? De vez em quando a gente vê uma moda que era, vixe, uma coisa bonita, recente, né? Nova, né? Mas se for ver, anos atrás, né? Tinha uma coisa bem, já foi criada já, só que foi aperfeiçoado, mas era exatamente aquilo. Né? Até uma época dessa tava na moda aí umas calças de boca de sino, né? E essas calças, anos atrás, né? Nas décadas Tinha aí... que ter um sapato cavalo de aço. Sapato, pronto, olha aí, ó. Eita! O homem entendido aqui, viu? Da época aqui da situação. Eu tive tanta calça boca de sino Como sapato sapato. cavalo de aço, que era bem grande, geralmente era duas cores. Ficam bem bonitos. Bonito, né? Brilhando, né? As meninas corriam tudo atrás. Olha aí, viu? Aí, a Hoje, moda. se usar hoje é brega, né? Eita, Deus. Mas um dia desse aí nasceu de novo, né? As calças boca de sino para as mulheres, né? Para as mulheres, né? Chamam de moda retrô, né? É. Moda retrô. Então, o que o Nada escritor novo, aqui, Hoje Salomão. a gente vê que é horrível. Aquele tempo era lindo. Pois é, mas isso é muito Vamos voltar interessante, para o né? nosso... Mas é verdade, né? Mas o que o pregador aqui, né, de Eclesiastes, ele era um homem que ele observava muito. Ele não, as ideias não vinham na cabeça dele, mas ele era uma pessoa que ele estudava muitas situações. Para poder tirar uma conclusão de tudo isso que foi falado aqui, ele passou por diversas etapas da vida dele, né? Ele teve aquele momento de juventude, que ele usufruiu de tudo, né? Que ele podia tudo, né? Que ele fazia tudo, né? E a Bíblia diz que ele era um homem que ele tinha 1.000 mulheres e 700 mulheres 700 e 300 mulheres e concubinas. 300 concubinas que davam 1.000 mulheres. Se Até o hoje homem ninguém tem- bateu não, viu, Badalso? Ou se o homem tem 1.000 mulheres, supõe que ele tem 1.000 sogras. Amigo, ele estava bem complicado na Bem situação arrumado, dele, né? né? E com uma sogra, às vezes, né? Graças a Deus não é o caso da minha. Nem da Graças minha, a né? Deus, Deus me abençoou com uma boa esposa, Todos né? nós, Eu graças a fico Deus. feliz. E também com uma boa sogra. Graças a Deus. Isso aí eu não tenho o que falar. Sou grato a Deus porque eu fui inserido, né? A
A Bíblia diz: deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. Eu fui inserido, graças a Deus, numa boa família e fui bem recebido. Isso para mim é muito gratificante a Deus, né? Minha sogra me recebeu muito bem, é uma boa sogra, graças a Deus, né? Até quando eu tô chateado lá, é só a minha sogra. A Rosângela tá me fazendo raiva aqui, viu? E eu gosto dela porque ela vai lá e dá uns carão na Rosângela. Aí. Né? A Rosângela, não, isso é brincadeira dele, né? Mas nada que a gente vê que é novo, né? Então o que o salmista o pregador, né, Salomão, está falando é que tudo que já existe, né, ele vem até dizendo isso, já que existe hoje já passou. É bem verdade que hoje nós vivemos numa vida de constante mudança da tecnologia. Hoje você tem um celular de última geração, daqui a 6 meses ele já não é de última geração, já tem outro que substitui ele, né? Mas ele é uma evolução do que foi criado antigamente, foi criado um dia, né? Mas o que a gente pode tirar é que há princípios que nunca vão, né? A Terra ela sempre vai permanecer, como diz aqui. Como se explicar? Não há nada novo debaixo do sol. Há princípios, irmãos, que nunca vão mudar, né? Há princípios que Deus deixou que eles vão ser para sempre, né? O que está escrito aqui na palavra de Deus, eu quero deixar para você bem claro, a Bíblia diz que tudo um dia vai passar, mas os princípios que Deus deixou, eles nunca vão ser velhos, eles sempre vão ser novos. Por quê? Porque a palavra de Deus, que Deus deixou para a gente, ela é o manual da vida cristã. Se você quer ter uma vida bem-sucedida e abençoada, além de ser bem-sucedido aqui debaixo do céu, mas se você quer ser abençoado por Deus, você tem que seguir os princípios que estão escritos aqui na palavra. Que nunca vai ser já... mas tem gente que diz que a Bíblia é tão retrógrada. Não, irmão. Você que está com uma mentalidade diferente e vai se prejudicar, porque você não entende o que está escrito aqui. Procure entender, porque os princípios aqui, esse manual, ele nunca vai errar. Se você seguir o que está escrito aqui, eu vou dizer uma coisa para você: você nunca vai ser infeliz. Você pode passar por dificuldades e por situações adversas que todos nós passamos, né? Momentos difíceis. Mas se você estiver aqui seguindo o princípio da palavra, o que está escrito aqui, você nunca vai se arrepender. Porque na pior das hipóteses, você vai receber um conforto e um alívio, e você diz assim: eu fiz aqui o que deveria ter feito, cumpri minha missão e estou grato a Deus, estou de partida, mas o que eu deixei, o que eu fiz foi seguindo os princípios que Deus deixou. Então, essas novidades que vêm, é como a gente diz, né? Nada é novo, tudo se copia. Hein? Isso. Amém. Para a última pergunta deste sábado do programa Online. Que fardo pesado Deus pôs sobre os homens? É possível concordar com essa afirmação? Veraldo. Eu esperava que isso aqui é meio pesada, né? Mas vamos lá, né? Ele diz assim: é possível concordar com a afirmação que fardo pesado Deus pôs sobre os homens? Eu não vejo que nós temos um fardo pesado, não. Não vejo assim. Quem se carrega somos nós. Em depositar uma esperança, uma expectativa em coisas que não vão suprir aquilo. É como falou agorinha, o que falou aqui o patrocínio. Deus deixou para a terra princípios. O que são isso? Algumas regrinhas, vamos dizer assim, né? Vamos falar logo no miúdo, né? Algumas regrinhas. Se a gente cumprir essas regrinhas, não existe por que dizer que nós temos um fardo pesado. Não temos. Porque Deus nos consola o tempo todo. E a gente vai entender que aquela situação, seja ela qual for, é preciso passar. Né?
Então, ou seja, tudo que nós temos hoje, que nós venhamos fazer hoje, é unicamente para exaltar a glória de Deus. Seja ela coisa boa ou coisa ruim. Certo? Então, quem coloca esse fardo sobrecarregado sobre nós, somos nós mesmos. Em buscar coisas que para a gente é importante, que para a carne é importante, que para o ego humano é importante, porque quem é que não gosta, que não quer ser reconhecido? Quem é que não gosta de dizer assim, olha, aquele homem ali, conhece? Não, conheço não. É Paulo César. Ele é assim, assim, assim. Quem é que não gosta de chegar em algum canto e portas se abrirem? Então a gente busca esse reconhecimento na terra, embaixo do sol, mas isso exige da gente um esforço muito grande. Existe uma demanda de energia muito grande. Então, a gente mesmo que multiplica esse peso para conquistar e ter um reconhecimento na terra. Mas quando a gente faz, que busca esse intuito de ter algo melhor, um emprego bom, seja o que for, alegria, felicidade, com Deus do lado, é tudo mais fácil, meu amigo. Não vou passar? Mentira. Passar. Mas com a diferença. Conhecendo e sabendo que tem um Deus maior do que tudo isso. Então, minha opinião, não sei se o Paulo e o patrocínio podem até discordar de mim, vamos dizer assim. Essa afirmação aqui eu não afirmo. Existe um jugo, um fardo pesado, sim, que nós mesmos colocamos sobre nós. Mas o fardo que Deus nos dá, ele é leve. Até porque é ele que leva. Né, Paulo? É verdade. Até porque é ele que leva. Então eu não concordo muito com essa afirmação. Se os amigos quiserem complementar. Vamos complementar aqui no sentido, concordando com você, né, Everaldo? Porque de fato, o ser humano, você põe na nossa realidade, né? Esse mundo tecnológico que nós vivemos. Você, dentro do que o homem pensa, né, modernamente, se afastando de Deus. Primeiramente, o homem moderno está se afastando de Deus. Isso. E talvez muitos pensem, né, ou pelo menos a grande maioria da sociedade, essa que é digamos, a estatística correta, a grande maioria vive longe de Deus, não quer ter um relacionamento com Deus, porque Deus, primeiramente, ele é um cara poderoso. Que a palavra vai dizer pra gente, ele é Senhor. Senhor é aquele que manda. E não é só mandar, ele pode. Ele está no controle. Aí se você rejeita essa conclusão, essa verdade, você vai sofrer consequências. Porque você pode, de repente, dependendo, né, do local onde você mora, onde você nasceu, que, como foi posto aqui, você não escolhe onde nasce. Nem você escolhe onde vai morrer, como vai morrer. Né? Se você nasceu numa situação de condição econômica inferior, você vai passar privações, você vai passar dificuldades. E esse mundo, ele é um mundo, o mundo moderno tecnológico, que vive fabricando necessidades. Com que pensamento? Com o pensamento de ganhar dinheiro. Justo. Muito embora todos saibamos que não se leva nada daqui. Então não é Deus que está colocando um fardo, um peso nas costas dos outros. Pelo contrário, Jesus diz, né, na palavra dele, dizendo: eu vim para que todos tenham vida em abundância. E ele fala claramente: o meu reino não é desse mundo. Então, se você teima, você quer ter vida em abundância, mas você acha que a abundância é aqui de dinheiro, de farra, de festa, né, de um monte de coisas que essa carne quer, você vai se dar mal. Você vai se dar mal aqui porque você, por exemplo, tem, você falou aqui no começo, é verdade, que tem homens, pessoas que são riquíssimas e vivem em depressão. Pode estar ali na rede social o sorriso mais lindo do mundo, mas por dentro está destruído. Por dentro, na sua alma, não tem consistência. A bolha de sabão está prestes a explodir. Por quê? Porque a essência verdadeira da nossa vida é Jesus, é Deus. É nele que a gente vai encontrar conforto, consolo. Jesus diz, né? Vinde a mim todos vós que estáis sobrecarregados e cansados,
Eu vos darei descanso, meu fardo é leve, meu jugo é suave. É isso que ele diz. Agora você vai procurar o quê? Você vai procurar peso? Você vai colocar nas suas costas um ombro, uma cruz que você não pode carregar? Jesus já fez o maior sacrifício, que foi morrer na cruz para nos dar a vida eterna. Só tem um pequeno detalhe, ele não obriga você a querer ele, não. É nada forçado. Não é forçado, não. Nós estamos colocando aqui claramente que você não é obrigado. Agora tem uma realidade espiritual esperando você depois que você partir. Depois que você partir daqui, ó, acabou, não tem mais discussão. Se você não escolheu Jesus, se você não viveu, como é que se você não viveu com Jesus 70 anos? Não viveu com Jesus 80, não viveu com Jesus 20 anos? Como é que você quer viver a eternidade com ele? Né? Porque essa é que é a grande pergunta. Então o fardo, você bem colocou, Everaldo, somos nós que colocamos nas nossas costas, né? Eu me recordo da minha vida quando eu andava sem ele. E como a palavra diz, porque essa palavra aqui, ela é fiel e verdadeira. Quando eu andava sem ele, meu irmão, quando eu me lembro, o Senhor, só misericórdia. Agora eu sei, né? Porque se, por exemplo, eu conversava essa semana com minha filha, e ela com algumas preocupações, etc e tal, de trabalho, alguma viagem que ia fazer, eu disse, minha filha, vou dizer pra você, não adianta você se estressar, não. Você pode o quê? O que você pode fazer? Eu vou lhe dizer pra você, vou lhe dar um exemplo. Aí eu dei pra ela o exemplo meu pra ela. Minha filha, ó, você já tá grande, maior de idade, morando sozinha. Tem outra irmã sua que faz universidade, vai terminar a universidade. Tem outra que também tá na universidade. Tem um irmão menor, de 11 anos. O que eu posso sobre o futuro de vocês? Nada. O que eu posso para garantir sua segurança? Nada. O que eu posso para garantir o futuro de cada um? Nada. O que eu fizer é minimamente. Se eu for querer delimitar alguma coisa em relação a vocês serem felizes, vocês serem próximos, vocês serem de sucesso, eu vou falhar, porque é um peso que eu não consigo, é um fardo que eu não consigo. Então eu disse, esse fardo eu não tomo para mim, porque eu não posso. Esse fardo eu entrego a Deus, porque eu sei que ele vai cuidar de você, ele cuida de você, ele cuida de mim, ele lhe protege, ele lhe guarda, e ainda oro para que ele lhe oriente e lhe dê sabedoria para você tomar as melhores decisões. Porque mesmo eu estando aqui orando e cobrindo você de oração, se você escolheu o caminho errado, não é porque ele quer, não. Você vai se dar mal, porque você escolheu errado. E é isso que a gente precisa entender. O nosso Deus é um Deus que nos ama, que gosta de cuidar de nós, que gosta de dizer, ó, meu filho, vá por aqui, não vá por ali, não. Agora, se você teimar, assuma as consequências da sua escolha. É mais ou menos o que a palavra diz aqui. Paulo, para poder agregar, né, isso que você falou. Essa semana, eu vendo aqui o estudo direitinho, né, montando direitinho, e lembrei de uma fala daquele atleta Usain Bolt, velocista de 100 metros rasos, né? Ele é muito campeão. Muito campeão. E numa entrevista que ele deu, no último que ele foi campeão mundial, ele falou assim, ele foi perguntado, né? Bolt, você é campeão olímpico várias vezes, campeão mundial várias vezes, altos recordes mundiais, tal, não sei o quê. Como é que você se sente? Ele falou simples assim, direto, cansado. Ele, como assim cansado? Disse, a minha história se resume a 22 segundos, a 11 segundos. Tempo que ele percorre 100 metros, 11 a 12 segundos. Mas vocês não viram quantos anos eu lutei para chegar nesses 11 segundos. Ele botou assim na mão e fez assim. É pesado o fardo. Então quem coloca esse fardo, não é, sobre a gente, para buscar reconhecimento, somos nós mesmos. Somos nós mesmos. Em troca de reconhecimento. É algo que a carne precisa. Vaidade. Tudo se resume à vaidade. Vaidade. E para encerrar, eu tinha até escolhido aqui, eu guardei aqui no final, né? Salomão estava um pouco aqui deprimido quando escreveu esse livro, porque ele vai falar de diversas coisas, dizendo, eu tive muita riqueza, eu fiz isso, fiz aquilo, fiz coisas e tal, e depois ele vai dizer no final, ele reconhece. Eclesiastes 12, onde ele vai fazer a conclusão. Vou ler aqui o 13 e o 14 do final lá, capítulo 12, o encerramento do Eclesiastes. Ele diz assim, ó, de tudo que se tem ouvido, a suma ou seja, o resumo de tudo teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem.
Porque Deus há de trazer juízo a todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam mal. Amém. É isso. Estamos chegando ao final de mais um programa Ebenezer Online, fazendo a palavra de Deus, levando a palavra de Deus. Tá? Nós vamos encerrar agradecendo a acompanhado no Instagram, rádios Kairos e FM Baixada das Conexão Comunitária. O Márcio também conectado aqui. Vamos agora orar, abençoá-los, desejar a todos aí mais harmonia, prosperidade também, e atrás, assumir vago é consequência da vida que nós escolhemos. Tá? Leve. Isso vai depender. Quando nós nos aproximamos de Deus, o fardo não é pesado porque Deus nos dá força. Nos dá força e se conforta, mesmo quando nós estamos distantes de Deus, nós passamos a nos lamentar. História, uma ilustração, estava tendo, iam levando a santa a procissão para a igreja. E num determinado momento da comunidade, ele pediu a ajuda do seu Raimundo, que estava com ele. Ele disse: seu Raimundo, ajude aqui, pelo amor de Deus, que o diabo de santa pesada. Então, ele assumiu ali, mas será se ele realmente tinha Deus no coração? Ele levando a santa reverenciada pela Igreja Católica, a gente sabe que é reverenciado os santos por imagens, coisa que nós não fazemos, porque nós acreditamos no Deus vivo, no Deus que está na palavra, no pela sua mensagem, não pela uma imagem que nada é do que algo que foi Deus transformado numa imagem que nem sempre ela é a imagem verdadeira daquela, retrata verdadeiramente apenas. Então, para que a gente possa entender que nós devemos estarmos, mesmo que esteja pesado ali, mas não devemos lamentarmos, não devemos estarmos a nos maldizermos, devemos acreditar que aquilo ali tem um propósito, nós vamos chegar em algum canto e Deus não vai nos dar força. Então, que sirva de reflexão que o fardo é você que escolhe. Se ele está pesado, é porque Deus sabe que você tem escolhas. Se você quer moleza, você não vai assumir a responsabilidade, você vai prosperar, você não tem canto nenhum. Por quê? Porque você não está carregando o peso necessário para você conquistar aquilo que Deus vai dar lá na frente. Nós não devemos levar aí, porque às vezes pegamos um saco, está mais pesado, às vezes as compras pesadas. Vai levar 1 quilo, diferente de levar um saco de mantimento. Esse saco de mantimento, você pode estar levando ali, lá na frente você receber ele de volta. Vai ver, você quer levar uma coisa leve, distante de Deus, na verdade você vai. Então é isso, a mensagem para hoje aí. Agradecer a todos vocês. Vamos agora orar. Vamos orar, né? Vamos agradecer a Deus. Amém. Senhor, nosso Deus, Deus Todo-Poderoso, estamos aqui, Aleluia. Pai Celestial, te agradecendo por mais um momento especial contigo, meu Deus. Obrigado, Pai Celestial, por nos conceder essa oportunidade riquíssima. Que tu possas, que possamos, Pai Celestial, com esse instrumento, alcançar vidas, Pai Celestial. Amém. Que tu possas, de fato, chegar àqueles que precisam e dar, de fato, um sentido para a vida. Amém. Que eles possam te reconhecer como Deus Supremo, Deus Senhor das suas vidas. Amém. Nos abençoa, Pai Celestial, com um dia abençoado, com a tua chuva santa sobre nossas vidas, cobre com o teu sangue, com a tua graça. Te pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.